Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Brumadinho. Brumadinho é um assunto que está em alta nesses dias, ainda mais em função do rompimento daquela barragem que ceifou tantas vidas, dilacerou tantas famílias e que causou tanta dor e sofrimento, uma comoção não somente no Brasil, como em outros países do mundo. Mas o que podemos aprender ou assimilar com essa questão de Brumadinho? Bem, tantas pessoas têm censurado a Vale do Rio Doce, e com toda razão, porque a empresa pensou apenas em lucro. Mas será que nós, como indivíduos, não temos agido semelhantemente a essa empresa Vale do Rio Doce? Você já andou por alguns lugares e viu como que os seres humanos tratam o planeta? É impressionante como eu vi e ouvi um levantamento de uma empresa que faz a manutenção e a dragagem do rio Tietê em São Paulo, do Tietê e também do Pinheiros e talvez até do Tamanduateí. E no levantamento feito, diz que mais de 30% do lixo jogado nos rios é de bituca de cigarro. Agora veja, quando chove, há alagamentos e há bueiros transbordando, há tanta catástrofe. Por quê? Porque pessoas que simplesmente pensaram em fumar, mas não foram responsáveis por onde jogar aquelas bitucas, jogaram na rua. Da rua, a bituca foi para o bueiro e no bueiro foi se acumulando. Quando veio a chuva, houve então o transbordar dos rios e também dos bueiros. A mesma atitude que teve a Vale do Rio Doce com relação a Brumadinho, tem a pessoa que fuma e joga a sua bituca de cigarro na rua. Assim como o Brumadinho simplesmente dizia, não vai acontecer esse rompimento da barreira, assim também as pessoas que fumam não imaginam que estão entupindo os esgotos e provocando alagamentos. Portanto, censurar a Vale do Rio Doce por não ter cuidado daquela barragem e ter indiretamente provocado o seu rompimento é leviandade para aquela pessoa que critica a empresa, mas joga cigarro na rua, joga papéis na rua, joga palito de sorvete na rua. Latinhas. Eu estava no ônibus, a pessoa jogou uma latinha de refrigerante pela janela e eu falei com a pessoa, por que você jogou? Tem lixo aqui dentro? Ela falou assim, eu joguei para que algum catador pegue. Ainda quis dizer que estava cuidando dos catadores, das pessoas que trabalham com reciclagem. Essas mesmas pessoas que criticam a Vale do Rio Doce são as mesmas que jogam lixo na praia. Vai andar com seu filhinho na praia, você vai mesmo, você pisando naquela areia, não sabe em que vai pisar. Cacos de vidro, pedaços de ferro, coisas perfuro-cortantes. Enfim, a pessoa quer desfrutar das belezas do mar, a pessoa quer desfrutar da praia, mas deixa por onde passa um rastro maligno de sujeira, de desrespeito para com a natureza e também para com o próximo, sem imaginar que alguém pode se cortar, se furar, se machucar ou ser incomodado por algum lixo que essa pessoa deixe. Então, criticar Brumadinho, criticar a Vale do Rio Doce pelo que faz, ou pelo que fez, mas deixar lixo na praia é, no mínimo, uma incoerência. Eu estava esses dias lá em Guaraqueçaba e eu comentei com minha esposa e com a Isabel a respeito de como que pode. É um lugar tão bonito, um lugar assim, ainda preservado, mas para que permaneça preservado, o governo teve que manter aquela estrada sem asfalto, uma estrada de tráfego bastante ruim, porque o raciocínio é o seguinte, se forem muitas pessoas para aquele lugar vai deixar de ser um santuário ecológico, porque os seres humanos vão destruir, os seres humanos vão sujar, os seres humanos vão poluir, os seres humanos vão devastar. Será que precisamos ser mantidos longe dos lugares para que eles se mantenham intactos? Será que o Brasil é um país que não consegue reconhecer os seus belos lugares, suas belas paisagens e preservá-las? Nós estávamos lá em Guaraqueçaba, dentro de uma pequena praia, uma praia bem pequenininha mesmo, e
buscando coisas com os pés no fundo do mar, no fundo da água, até naquele lodo que se forma, achamos vários pedaços de vidro, pedaços enormes de gargalo de garrafa, de fundo de garrafa, jogados ali dentro do mar. Não é que vieram de navios, não. São pessoas que quebraram as garrafas e jogaram dentro do mar, ali aonde outras pessoas vão se banhar. Isto é irresponsabilidade. Uma pessoa que faz isto não pode, em hipótese alguma, criticar a Vale do Rio Doce. Dia desses também mostraram como ficou um cinema depois que algumas pessoas viram uma sessão. Como fica aquele lixo, pipoca jogada, resto de refrigerante, canudinhos espalhados, tudo largado. Quer dizer, uma falta de consciência total, na verdade, uma falta de educação. O que aconteceu com a Vale do Rio Doce, então, é que ela colocou o seu lucro acima de tudo. Para receber e para conseguir lucro, a segurança estava em segundo ou em terceiro lugar. As vidas de pessoas não importavam, desde que a Vale tivesse lucro. Em escala semelhante, acontece com os cidadãos. Eles querem o primeiro lugar o seu prazer. Eu fumo, mas alguém tem que recolher a bituca do cigarro que eu fumei. Eu chupei a bala, mas alguém tem que recolher o papel da bala que eu desembrulhei. Eu faço qualquer coisa, eu tenho o meu prazer, mas alguém tem que ser responsável por recolher os restos e o restolho daquele prazer que eu tive. Ou seja, assim como a Vale do Rio Doce só pensava em lucro, as pessoas de hoje só pensam no seu prazer e deixam que outros assumam a responsabilidade de correr atrás desses dondocas e ficar recolhendo o lixo que elas espalham. Portanto, falar da Vale do Rio Doce, falar de Brumadinho, é falar de cada cidadão que vive irresponsavelmente, que vive como se fosse o centro do planeta, como se fosse a central do universo. É falar de pessoas que colocam o seu prazer acima de tudo e não importa o que vai acontecer. Eu tenho visto coisas jogadas dentro de rios, coisas que são assim inconcebíveis para a minha concepção. Por exemplo, sofá, pneu, geladeira, carro, pedaços de tábua, tudo jogado dentro do rio. Depois aquele rio transborda e vão dizer que é o prefeito da cidade que não faz a limpeza daquele rio. Quer dizer, eu desfrutei do sofá até ele ficar velho. Eu quero jogar fora aquele sofá. Eu simplesmente jogo dentro do rio. Não sou responsável por um descarte consciente. Simplesmente jogo. Esses tempos atrás queriam proibir que usássemos sacolas de mercado. Como se dissesse, o povo não tem consciência, mas às vezes procedemos como se fôssemos seres embrutecidos, seres sem raciocínio, seres sem cuidado, seres sem amor, que simplesmente jogamos as coisas e deixamos tudo para que outros façam aquilo que deveríamos fazer. Portanto, Brumadinho vem nos ensinar o seguinte: as nossas ações e atitudes têm consequências. Nós podemos provocar catástrofes, nós podemos ser tão irresponsáveis como a Vale do Rio Doce foi, e geralmente temos sido. Aprendamos, portanto, a cuidar da nossa casa, que é este planeta. Aprendamos, portanto, a ser zelosos de onde vivemos. Aprendamos a ser pessoas que podem desfrutar da vida, mas com plena consciência de onde estão indo e de o que estão fazendo. E aprendamos a ser pessoas educadas, civilizadas, porque disto Deus se agrada. Deus não se agrada que depredemos esse planeta. Deus não se agrada que sejamos egoístas e egocêntricos. Deus quer que aprendamos a cuidar de tudo. Deus quer que tenhamos consciência e que saibamos agir de maneira responsável, de maneira amorosa, para que outras vidas não sejam ceifadas, que outras famílias não venham a ser dilaceradas e que outros não paguem por nossa ambição, por nossa ganância ou por nosso egoísmo.